Bom, já quero adiantar ao nosso telespectador, só abrindo um parênteses aqui, Padre Guido. Esse assunto da reforma protestante e da contra-reforma protestante, no mês que vem, nós vamos tratar isso com calma, em 2 programas específicos, o programa Eclésia. Continue, então, nos acompanhando toda segunda-feira, que a gente vai entrar nos pormenores da reforma protestante e depois da contra-reforma. Mas o século XVI, então, viu esses fenômenos. Primeiro, essa reforma protestante, que iniciou com Martinho Lutero, etc. Agora, Padre Guido, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. Essa contra-reforma que a Igreja Católica respondeu, trabalhou dessa maneira, ela teve um aspecto de organização da Igreja, de pensar os seus valores, teve o Concílio de Trento, como o senhor disse também. Mas também a gente não pode negar da ação de Deus naquela ali, porque tantas ordens belíssimas nasceram nesse período. E essa inspiração só pode ser de Deus, né? Olha, podemos logo dizer, Eric, que logo em seguida tivemos uma nova primavera na história da Igreja. Nasceram várias ordens religiosas, entre as quais destacamos a da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola. Entre aspas, até o nosso Papa Francisco pertence a esta ordem religiosa, né? Pela primeira vez na história, um Papa jesuíta. Sim. Um Papa jesuíta, a gente é o único que teve na história, o Papa Francisco, ele é o primeiro, então, que foi Santo Inácio de Loyola que fundou a Ordem dos Jesuítas. Exato, e este fundador, Santo Inácio, além dos 3 votos religiosos que caracterizam a vida religiosa, pobreza, castidade e obediência, ele acrescentou um 4º, o voto das missões. Isto é, a vida missionária faz parte do carisma desta ordem. E foi ele mesmo, Eric, que enviou os primeiros missionários da sua ordem até o Brasil, o Anchieta. O Anchieta era jesuíta também. E Francisco Xavier era quase como um contemporâneo de Santo Inácio. O Francisco Xavier ele foi cofundador também, né? E ele viajou muito, sobretudo no Oriente, e por onde passava, entre aspas, uma viagem sem retorno, por onde ele passava, semeava a palavra de Deus, conseguia batizar milhares de pessoas e, digamos logo para os nossos amigos telespectadores, Francisco Xavier era uma pessoa não comum, inteligentíssimo, era também de uma família nobre, nasceu num grande castelo lá na Espanha. E a um certo ponto, meus amigos, lá na Índia, ele mandou uma carta para os seus superiores dizendo: eu sei que tem muitos de nossos co-irmãos padres que estão estudando nas melhores faculdades da Europa, especialmente da Espanha e da França. Padres, por favor, venham me ajudar aqui na Índia, porque no final do dia, olha que frase, meus amigos, eu não consigo mais levantar o meu braço para batizar mais pessoas. Nossa, muito bonito, né, essa missão realmente que ele viveu, então, de evangelizar o Oriente, a Índia e entre outros países. Agora, esse homem, né, como o senhor disse, ele era nobre, né, de uma família nobre lá da França, da cidade de Navarra. Da Espanha. Desculpa, da Espanha, na verdade, Sim. não da França, da Espanha, em Navarra, onde ele nasceu. Professor, chegou a lecionar filosofia, conhecia muitas línguas, um homem muito culto. Encontrou, então, com Inácio de Loyola, né? Oi. Esse homem que também estava ali nascendo, então, todo esse ardor dessa nova comunidade, né, dos jesuítas. Agora, é famosa aquela frase, né, Padre Guido, que o Santo Inácio de Loyola disse, baseado numa passagem do Evangelho, que adianta ganhar todo mundo, né, se vir perder a vida eterna. Sim. E aí o jovem Francisco Xavier teve, então, esse chamado ao sacerdócio. Agora, aliás, o senhor é testemunha disso, né, Padre Guido, que o senhor também deixou sua pátria, a sua terra para ver a missão aqui no Brasil, sendo o senhor italiano e morando toda a sua missão enquanto religioso aqui no Brasil. No coração dessa pessoa, não deve ser uma atitude fácil. De repente, largar tudo e deixar pai, mãe, família, nunca mais encontrar com seus pais para viver só pela missão. O senhor tem condições de responder isso para a gente. É fácil tomar essa decisão, Padre Guido? Olha, é um pouco delicada a sua pergunta, porque nós também somos pessoas humanas, né? E claro que há sempre um grande entusiasmo de servir a Deus para cá ou para lá, onde Deus quer que isso aconteça. Porém, às vezes, até o sacrifício de deixar tudo
eu deixei o meu país, a Itália, somente com um mês de sacerdócio. Estava com 25 anos de idade e já são 42 anos. Deus quer este sacrifício, que existe, é claro, é uma constante renúncia, digamos assim, a expressão, o idioma, a mentalidade. Eu não tenho nenhum parente no Brasil, também nesta parte assim, mas há um ideal de vida que nos ajuda a superar tudo isso. Isso é de sentirmos instrumentos nas mãos de Deus para apresentar Deus aos nossos irmãos. E isso nos conforta. Digamos assim, que todos os missionários trabalham não olhando pelo sacrifício de ter deixado a sua pátria, mas olhando para frente, pelo benefício que estão proporcionando para tantos nossos irmãos. E a graça de Deus presente nessas missões, como é o caso do senhor e de tantos e tantos e tantos religiosos que vivem essas missões, eventualmente aparece um personagem excepcional, como é o caso de Francisco Xavier, onde Deus agraciou com milagres extraordinários. Né? Porque aquela pequena comunidade, né, onde estava presente Santo Inácio de Loyola, Pedro Fabro, Francisco Xavier e outros, que veio a ser depois a Companhia de Jesus, que cresceu durante... Hoje são mais de 17 mil sacerdotes atualmente jesuítas no mundo. Tem o Papa Francisco, que é jesuíta. Aliás, o padre Eduardo Dogert, né, o fundador aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, é jesuíta, também deixou a sua pátria, né, que é os Estados Unidos, mudou aqui para o Brasil, também é missionário aqui no Brasil. E a Século XXI tem tudo a ver com o que a gente está dizendo, que também existe por causa das missões. Padre Guido, as missões, então, não morreram na igreja, continuam vivas. Sim. Inclusive, Henrique, é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que a partir do momento do nosso batismo, nós somos chamados a sermos bons evangelizadores. Quando Jesus disse aos seus apóstolos, ide no mundo inteiro, pregai o evangelho, batizai todos os povos, eu estarei convosco até o fim do mundo, a missão não era limitada só aos apóstolos. Continua até nos dias de hoje, prezados amigos. Dentro da nossa família, somos nós os missionários. Somos nós que devemos ter a alegria de anunciar Jesus para os nossos filhos, dando o teu bom exemplo, estimulando o conhecimento da pessoa de Jesus. E também do ponto de vista estritamente espiritual, nunca deixando de lado nas nossas orações aquelas pessoas que, como autênticos missionários no sentido pleno da palavra, como você estava falando muito bem, Eric, deixam tudo para servir a Deus. O tema da missão é o tema prioritário na evangelização da igreja. Portanto, supera todos os tempos, é um tema atual. Já pensaram, meus amigos? Nós temos aqui no Brasil 500 anos de história. Não esqueçam, porém, que quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, no navio dele havia comerciantes, mas havia também padres. Missionários. Ao né? passo que os comerciantes voltaram até ricos com as novidades que encontraram no Brasil, os missionários nunca mais voltaram para lá. Deram a sua vida para os fiéis que encontraram, índios que encontraram aqui no Brasil. E graças a esta fé manifestada na íntegra, hoje somos nós os anunciadores da pessoa de Cristo. Graças a Deus, né, Padre Guido, por esses missionários. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo, depois a gente continua falando um pouco mais ainda sobre Francisco Xavier, um dos padroeiros das missões na igreja, e da outra padroeira, Santa Teresinha do Menino Jesus, tá certo? Não sai daí, a gente volta já.